O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. No tempo em que Jesus viveu entre nós, ele foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou a seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro adiantou-se e respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu desligares na terra tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados. Amém. É comum a gente ouvir falar de aumentar a fé, né? Aumentar a minha fé. Padre, a minha fé é muito pequena, preciso aumentar a minha fé. Mas não é muito certo a gente falar de aumentar ou diminuir a fé, porque na verdade a fé é como um fruto. O fruto, ele pode estar lá na árvore bem pequenininho. Imagina aí uma laranja. Ela está lá na árvore bem pequenininha, né? Na laranjeira bem pequenininha, mas ela já é laranja. Tem que aumentar ou não diminuir a laranja, ela já é laranja. O que ela precisa é crescer, amadurecer, se desenvolver. E nesse sentido, a gente pode, né? A gente pode crescer na fé. A gente pode amadurecer a fé. Eu posso dizer: padre, eu tenho uma fé muito infantil. Uma fé muito infantil. Qualquer coisinha eu já me desanimo, porque a minha fé é infantil. Eu posso dizer: eu tenho uma fé adulta. Uma fé adulta, hein? Pode acontecer, já passei por poucas e boas, mas eu mantive firme por causa da minha fé adulta. O que seria então uma fé infantil? Uma fé que ainda está
está precisando se desenvolver. É a fé que a gente ouviu no Evangelho de hoje, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas falavam dele. E as pessoas falavam que Jesus era um homem bom, Jesus era um homem inteligente, Jesus era um homem perseverante, mas não passava de um homem, era um homem, um profeta, é um profeta. Se fosse aqui na nossa terra, nós diríamos, é um santo, Jesus é um santo, mas não passa de um santo. É um homem bom, mas não passa de um homem bom. Aí Jesus pergunta aos discípulos, e o Pedro, nosso primeiro Papa, dá uma corrida na frente dos outros, e ele responde, falando-nos de 2 passos que nós podemos dar na fé. Porque a resposta de São Pedro, embora seja uma palavra só, uma frase só, são 2 respostas. Vocês se lembram o que Pedro respondeu? Tu és Messias, Filho de Deus vivo. São 2 respostas aí. Tu és o Messias. Messias é o mesmo que Cristo. A gente pensa, principalmente aqueles que acham que Jesus não passa de um santo, muita gente acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Assim como tem José da Silva, seria então Jesus, sobrenome Cristo. Mas não. Quando alguém fala Jesus Cristo, já está professando a fé. Porque quem fala Jesus Cristo está dizendo que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias, é aquele que fora prometido desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia promessa de que Deus mandaria alguém, e esse alguém conduziria o povo nas vezes, fazendo as vezes de Deus. E esse recebe em hebraico o nome de Messias e em grego o nome de Cristo. Portanto, dizer que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é dizer que em Jesus realizam-se as promessas do Antigo Testamento. Mas não parou aí. Pedro, além de dizer que Jesus é o Cristo, Pedro também diz que Jesus é Filho de Deus. Se fosse hoje, se o Pedro frequentasse as nossas catequeses hoje, da primeira comunhão, ele diria de outra forma. Ele diria, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. Jesus não é um santo. Jesus não é o iluminado. Jesus é o próprio Deus que se encarna. Isso é uma das grandes festas nossas, é o Natal. Porque no Natal nós celebramos esse grande mistério. Né? E nós conhecemos um pouco, mas não conhecemos totalmente. Esse Deus que se faz gente. Esse Deus que se faz carne. O mesmo evangelista do Evangelho de hoje, São Mateus, tem uma expressão que eu acho a mais profunda quando ele fala de Jesus. Mateus chama Jesus de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Ele tem a figura humana, mas ele é Deus conosco. Então vejam aí que a gente pode dar esses 2 passos para amadurecer a fé, para sair de uma fé infantil e chegar a uma fé adulta. Será que terminou? Vocês notaram como que termina o Evangelho de hoje? Termina de um jeito meio esquisito. Leia aí no seu folheto a última frase do Evangelho de hoje. O que está escrito aí?
Jesus disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus mais estranho esse. Queria espalhar para todo mundo, oh, Jesus é o Messias, oh, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Por que será que ele pediu nesse momento para não dizer a ninguém? Porque estava faltando uma parte da revelação de Jesus. Jesus é o Messias que morre na cruz. Jesus é o Messias que, para manifestar o amor de Deus, ele se deixa matar. Se você depois chegar na sua casa e for lá ler a sua Bíblia e procurar esse evangelho na sua Bíblia, você encontrará logo em seguida Pedro pulando na frente de Jesus, quando Jesus disse que ia para Jerusalém, onde ele devia morrer, e Pedro segurando o peito de Jesus, dizendo, não, Senhor, que isso nunca aconteça, que essa desgraça nunca aconteça na sua vida. E Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, sai da minha frente e passa para trás de mim, porque na minha frente você só faz bagunça, você é um Satanás, atrás de mim você é um discípulo, mas na minha frente você é uma pedra de tropeço. Porque Pedro não conseguia, como nós muitas vezes não conseguimos também, admitir que para seguir Jesus Cristo é necessário muitas vezes passar pela sofrimento. Nós admitimos que as coisas às vezes da vida demorem para acontecer, não aconteça do jeito que a gente quer, e que muitas vezes a gente nem vê aquela semente que a gente está plantando. Essa é a fé madura. Por isso que os verbos do Evangelho de hoje, eles estão todos no futuro. Eu fundarei a minha igreja, fundarei a futuro em você, Pedro, e as portas do inferno não vão vencer. Eu darei no futuro as chaves para você. Hoje não ainda, Pedro. Porque se der a chave da igreja hoje para você, você vai fazer bobagem. Que você não conhece o Messias que morre na cruz. Você vai querer governar de uma maneira tirana. É mais para frente que Jesus dará as chaves a Pedro, quando ele der mais esse passo na fé, reconhecer o Messias como aquele que dá a sua vida para que outros tenham vida. Essa é a fé na vida. Mas agora, como é que será que a gente faz para passar de uma fé infantil para uma fé adulta? Como é que Pedro passou de uma fé infantil para uma fé adulta a ponto de receber as chaves de Jesus, de ser o primeiro Papa? Tem duas coisas que nós podemos fazer se quisermos uma fé adulta. A primeira é pedir a Deus essa fé, porque a fé é um dom de Deus. Jesus disse a Pedro, não foi você não, Pedro, pelo seu esforço que chegou a essa fé, foi Deus que deu essa fé para você. Você é um homem de sorte, Pedro. Você é um homem bem-aventurado. Por isso a gente precisa pedir a fé. Nós não temos o hábito de pedir a fé. Quando nós rezamos, nós pedimos a saúde, nós pedimos o bem-estar, nós pedimos a paz, nós pedimos a alegria, e devemos pedir mesmo, tá certo? Mas nas suas orações, inclua também a fé. Senhor, dá-me o dom da fé. Senhor, socorre a minha fé. Senhor, que eu creia, Quando você rezar pelo seu marido, quando você rezar pela sua esposa, quando você rezar pelos seus filhos, quando você rezar pelos seus pais, quando você rezar pelos seus amigos, peça que Deus dê a eles o dom da fé. E às vezes a gente quer que a pessoa se converta, a gente fica insistindo, até fica falando da Bíblia para ele, mas a gente não reza. A
A gente acha que é a gente que vai fazer. A gente acha que é a gente que vai enfiar na cabeça da pessoa. Claro que a gente tem que falar de Deus, mas é Deus que vai na frente. E a gente precisa pedir a fé. Pedir a fé. Dobrar os joelhos para pedir a fé. E a segunda coisa, a fé, a gente cresce na fé à medida que a gente cresce no conhecimento de Jesus. E a gente conhece Jesus pelos santos evangelhos. Por isso, não perder as oportunidades de meditar o evangelho. Venha à missa todos os domingos. Se você puder, venha à missa mais do que o domingo. Tenha sempre a Bíblia na sua casa. Procure todos os dias ler um trechinho da Bíblia. Padre, mas eu não entendo a Bíblia. Não precisa entender, não vai cair na prova. Basta que você guarde aquela palavra no coração. Depois essa palavra vai se esclarecendo. Hoje nós temos a graça de ter aí na televisão muitos canais. Durante o dia inteiro tem um terço, tem a missa, tem uma explicação do Evangelho. Aproveite. Quando você tiver um tempinho, senta lá diante da televisão, ouça um padre falando, ouça, participe de uma missa, reze o texto junto lá. Quando se reúne na sua casa, perto da sua casa, para rezar o texto, para fazer um círculo bíblico, vai. É por essa frequência, é na medida em que nós frequentamos Jesus Cristo, que nós vamos conhecer Jesus Cristo, que a nossa fé vai amadurecendo. Quem não conhece Jesus tem sempre uma fé infantil. Nem qualquer um lá bate na porta, fala meia dúzia de palavras e ele já mudou, já virou. Mas quem conhece Jesus, quem vai se aprofundando em Jesus, vai criando uma fé madura. Rezar e frequentar Jesus, meditar nas palavras, procurar conhecer o Evangelho. Jesus seja grande, íntimo de nós, e que nós possamos também ser íntimos de Jesus, para sairmos de uma fé infantil e chegarmos a uma fé adulta, uma fé estabelecida.